não pega o negócio que não nem falou, né? Esse aqui também. Aqui, ó, agora vocês já viram a fazenda aqui e tal, estão vendo ali, ó, uma de tijolinho baiano. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu estou com uma certa dificuldade de vê-los, mas fiquem tranquilos, por causa do sol. Então, eu vou conversando com vocês. Fiquem tranquilos. O importante é que vocês fiquem aqui bem e que a gente converse antes de começar a visita. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o interesse de vocês da USP em virem fazer essa visita aqui hoje, nesse sábado, em Botucatu. Especialmente a professora Lourdes, Nair, o professor Fábio, o David, que na realidade é uma pessoa que vem participando com a gente de alguns projetos. Então, na realidade, agradecer vocês pelo fato de vocês saírem lá de Bauru e virem aqui a Botucatu conhecer a nossa Fazenda Lajeado. A partir de agora, cada um de vocês tem um pedaço dessa fazenda e com certeza vocês vão levar essas imagens que vocês vão ver hoje aqui para sempre. Tá bom? Sejam bem-vindos. Eu sou José Eduardo Candeias, eu sou responsável pela área histórica da Fazenda Lajeado desde 2006. Eu sou um servidor da universidade concursado há 32 anos. Já vou deixando bem claro que eu não tenho formação nenhuma em história, não sou turismólogo, não sou museólogo. Minha formação é direito. Eu sou advogado, regularmente inscrito na OAB, pagando religiosamente a mensalidade. Não advogo por uma questão de vinculação com a universidade e com a minha atividade. Atualmente também assessoro o secretário de Desenvolvimento do município de Botucatu, na Prefeitura Municipal, durante 3 dias da semana. Eu tenho um afastamento parcial da universidade. 2 dias eu me dedico aqui ao projeto e 3 dias eu me dedico à Prefeitura. Na realidade, hoje a gente se dedica em tempo integral, não é? Com a internet, com as facilidades que a gente tem de comunicação, independentemente de eu estar aqui, ou estar na Prefeitura, ou estar na minha casa, ou estar em São Paulo, eu posso estar focado aqui, como também posso estar focado no meu trabalho lá na Prefeitura. Eu quis fazer essa primeira apresentação porque isso é importante até para a gente separar um pouco as coisas. No museu nosso não existe diretor. Nós não temos uma estrutura administrativa com diretor, com pesquisadores, com museólogos, com turismólogos. Não. A universidade, a Unesp, até hoje ela não tem esse tipo de estrutura. Diferentemente da USP, que possui uma estrutura própria de museus, a Unesp não tem. A Unesp tem vários museus, que na realidade surgem da vontade das pessoas, de um grupo de professores, de um grupo de servidores, e que dentro de um objetivo comum acabam criando de repente um museu dentro da sua unidade. Mas isso acaba funcionando de maneira informal, acaba funcionando pela vontade, pelo envolvimento dessas pessoas. Então eu não sou diretor do museu, não tenho nem habilitação para tanto, eu sou na realidade coordenador de um projeto, que hoje é identificado como Núcleo de Conservação e Proteção do Patrimônio Histórico da Fazenda Lajeado. Esse é o nome, tá? Tudo bem? Até para não criar nenhum tipo de melindre, né? A gente não pode assumir aquilo que a gente não é. Os professores vão levar para Bauru esse livro, que é um livro feito sobre a história de Botucatu, tá? É uma forma de vocês levarem um pedaço da história de Botucatu, que também tem aqui a história da Fazenda Lajeado. Então os 3 professores depois vão levar um livro deste. Tudo bem? Bom, nós vamos começar a falar um pouco agora, eu vou separar 1870. 1870 ela foi comprada por um médico de Piracicaba chamado João Batista da Rocha Conceição. Esse médico, na realidade, ele tinha uma casa de saúde em Piracicaba, tinha uma farmácia, foi uma pessoa que teve uma influência política muito grande em Piracicaba na época, foi vereador, coordenou alguns projetos importantes na região da cidade de Piracicaba. E uma coisa interessante, ele nasceu onde hoje é a Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Ele nasceu na fazenda que chamava São João, que hoje é a sede da Exalc em Piracicaba. João Batista da Rocha Conceição comprou essa fazenda em 1870, comprou originalmente a fazenda Lajeado, que é onde nós estamos. Só que a partir daí ele começou a adquirir algumas outras propriedades aqui, à minha direita. Existiam várias propriedades à minha direita aqui, e que ele passou a adquirir essas propriedades, incorporou e formou um outro grande conjunto chamado Edgárdia. Lajeado e Edgárdia. Da onde vem Lajeado? Vem de laje. Laje. Essa região toda que nós estamos aqui é uma região em que existe uma pedra, uma laje, que ela sai às vezes até para fora da superfície.
Se você for fazer algum tipo de prospecção aqui, algum tipo de perfuração para colocar um poste, com 30, 40 centímetros você encontra rocha. Você não consegue perfurar. Às vezes a gente tem que fazer uma proteção para segurar um poste, porque ele não consegue ficar enterrado. Então, provavelmente, ligando essa laje ao nome da propriedade, as pessoas começaram então a identificar a fazenda como a fazenda da laje, a fazenda que existia uma laje. E daí para lajeado foi um passo. Então, lajeado vem dessa origem da fazenda e está escrito com G, é um nome, ficou escrito com G, está gravado assim. Edgárdia, aí já é um pouco mais difícil. O João Batista tinha um casal de filhos, a filha chamava Jane e o filho mais velho chamava Edgar. Então, o que ele fez? Ele homenageou o filho, dando nome a essa segunda grande área de terra, que é maior do que a Lajeado, ao filho. Então ficou Fazenda Edgárdia, que seria do Edgar. Tá? Então hoje a Unesp tem duas grandes áreas, que são as Fazendas Lajeado e a Fazenda Edgárdia. Desde 1881, por isso que a gente, na nossa identificação, a gente coloca essa data, 1881, porque desde 1881, quando ele adquiriu essas áreas todas e incorporou formando esse grande conjunto, essas áreas estão mantidas até hoje. Não houve nenhuma ampliação e nenhuma redução. Qual é o tamanho? 900 alqueires ou 2.100 hectares. O que significa isso? Simples, 2.100 campos de futebol. Ok? Aproximadamente 2.100 campos de futebol. Então essa área toda se mantém inalterada desde 1881. Voltando. Primeira fase da fazenda, propriedade particular, médico de Piracicaba, 1870 até por volta de 1930, 32, pertencia a esse particular. Na década de 20, esta fazenda chegou a ter aqui plantado e produzindo 1 milhão de pés de café. 1 milhão. É fácil entender, né? Olha o tamanho dos terreiros de secagem de grão. Aqui tem o terceiro, ali é o segundo intermediário, e o primeiro fica na linha daquele pontilhão. Nós vamos até lá. Área total desses pisos, 16 mil metros quadrados. Então é fácil a gente entender. Uma fazenda que tem uma estrutura desse tamanho para secar café, evidentemente porque produzia muito grão de café. Então, isso na realidade vinha para cá, passava por todo o processo de secagem, que a gente vai explicar um pouco melhor lá em cima, e a partir daí ia para a máquina de beneficiamento e empacotamento que fica aqui embaixo, que é o prédio da Tulha. Segundo o arquiteto que me assessora aqui, Guilherme Antônio Michelin, que é especialista em restauro de monumento e prédio histórico, esse prédio é o prédio mais importante da fazenda. Porque sem ele você não transformaria o produto em dinheiro, você não teria como tirar o produto daqui pronto para ser vendido. Então, na primeira fase eu venho de 1870 até por volta de 1930, propriedade particular. De 1930 até 1972, ela passa para o governo federal. Na época começou com Getúlio Vargas, que montou aqui uma estação experimental, chamada Estação Experimental de Botucatu, ligado ao extinto Departamento Nacional do Café, que depois virou Instituto Brasileiro do Café, IBC, que também não existe mais. Então esta fazenda passou a ter uma vocação de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia, de busca de solução para quem trabalhava com lavoura, principalmente de café, mas não só de café. E a partir daí, a fazenda passou então a ter uma preocupação muito maior com qualidade do que com quantidade. Busca-se pesquisa de excelência, não busca-se mais volume de produção. Dá para entender também que isso está um pouco ligado à questão da crise de 29, não é, gente? Tá? Teve a crise de 29, nessa ocasião, quem estava administrando a fazenda era o casal de filhos, a Jane e o Edgar. João Batista já não estava mais em Piracicaba, tinha mudado para São Paulo. Eles estavam enfrentando dificuldades de administração da propriedade e, evidentemente, veio o interesse do governo em comprar uma propriedade nesta região do estado de São Paulo e veio o interesse da família em vender essa propriedade. Da mesma época, o governo federal implantou o Instituto Agronômico de Campinas. Tá? Então, aí a gente entende um pouco aquela questão da preocupação do governo enquanto autoridade em buscar, de repente, implantar algumas coisas que estão aí até hoje. Quer dizer, o Instituto Agronômico de Campinas é excelência, é referência e continua desenvolvendo pesquisa de qualidade. Aqui ficou como estação experimental até 1972. Em 1972, através de uma grande negociação, o governo do estado cede uma área de terra, que é a Ilha Anchieta, em troca da Fazenda Lajeado para o governo federal. Então, de 1972 até hoje, a área das fazendas Lajeado e Edgárdia são utilizadas pela Unesp através de uma cessão de uso, porém ainda não pertencem à Unesp. Tá?
esse documento tem um prazo de validade de 99 anos. Ok? Então hoje a Unesp utiliza essas áreas, porém ela ainda não é dona. Nós temos aqui a sede da Faculdade de Ciências Agronômicas, agronomia, a sede aqui, tem 2 cursos, agronomia e engenharia florestal, os 2 são referência nacional. Além disso, a faculdade também utiliza, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia também utiliza as nossas áreas para a parte de pecuária. Agronomia mais agricultura e a veterinária pecuária. Tá? Então aqui é a sede da Faculdade de Agronomia e também é utilizada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. A outra área nossa da Unesp fica em Rubião Júnior, onde tem o Hospital das Clínicas, né? A maioria já ouviu falar, e lá tem os outros cursos da Unesp em Botucatu. Rapidamente então, 3 fases. A primeira, a propriedade particular, uma das grandes fazendas produtoras de café na região de Botucatu, café de qualidade. Segundo as informações que a gente conseguiu obter, o produto que saía daqui, ele era transportado por trem até Botucatu. A estação existe até hoje, é uma escola nossa, uma escolinha do projeto Senar, e de Botucatu esse café ia para Santos para ser vendido. Então, na realidade, era uma fazenda que procurava a qualidade do que ela tirava daqui. De 1930 até hoje, ela é efetivamente voltada à pesquisa. Primeiro ligado ao governo federal e hoje ligado à Universidade Estadual Paulista, Unesp. Mas desde 81 que elas estão unidas. Quem estão unidas? As 2 fazendas? As 2 Sim. fazendas. Não, na realidade não existe como separar. Eu vou mostrar, vocês vão ver uma planta que tem aí dentro do museu, que mostra na realidade de uma forma muito clara. As 2 fazendas são unidas. Nós temos uma estrada que passa aqui por dentro, que é uma estrada vicinal, que vai em direção a Piracicaba, Campinas e chegando até São Paulo pela Bandeirantes, que ela passa aqui por dentro em 7 quilômetros. Mas essas 2 áreas são na realidade unidas, até hoje. Não tem separação. Além disso, só um detalhe, porque eu sei que tem, pelo menos ele eu sei que é de São Manuel, pode ser que tenha outras pessoas, a Unesp Botucatu também tem uma fazenda no município de São Manuel, que fica às margens da Marechal Rondon, ali no trevo, que vai para Piracicaba da SP-191. Aquela ali é da Unesp, aquela ali é propriedade da Unesp. Aqui ainda nós estamos no regime de uso. Espero que a gente continue usando. Alguém tem alguma pergunta? Dúvida? Regime de uso, mas ela no papel é de quem? A fazenda? Secretaria do Patrimônio da União, Governo Federal. SPU. Secretaria do Patrimônio. Ela pertence ao acervo da União. Então do lado final também é da Unesp. Os 2 lados. Os 2 lados. Até o Rio Até Bonito. o alto da Cuesta, lá onde você tem aquela capelinha antes de descer em direção à Vitoriana. É São ali? 7 quilômetros. É? Até ali é nosso. É área de pesquisa. Esses 99 anos estão sendo contados em 70. Tem 70. Espero que continue sendo. Existem tratativas, gente, só para, até para não deixar no ar a questão, existem tratativas que às vezes vêm sendo conduzidas, mas tem que ser feito com muito cuidado, porque isso depende de aprovação do Congresso, doação de área. E aí a gente precisa ter um certo cuidado. Tem algumas fazendas que são da União que estão em estado deplorável. A maioria está ocupada, virou ocupação, e aqui é diferente, né? Aqui a universidade investiu muito dinheiro, né? Em termos de infraestrutura que tem aqui hoje, não dá nem para calcular, né? Então precisa ter está encostado na cidade, então precisa ter um certo cuidado. Né? De repente despertar alguma coisa aí piora. Vocês entraram lá no museu, olharam o museu, viram as coisas e tal. Agora vamos começar nessa parte aqui, que é a parte de trabalho do café. Para chegar, depois onde a gente vai. Por que tem esse arco aqui? Além de jogar capoeira. O que se habilita aí? O que se habilita aí? Pode de capoeira? Meu joelho não permite. O que se habilita? Pode de capoeira? E o arco para? Tá lá. Gente, é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Essa fazenda, ela além disso é boa na capoeira também. Essa fazenda, como eu falei para vocês, com 1 milhão de pés produzindo grãos, ela precisava de uma área compatível para poder trazer esse grão da roça, secar, levar para a máquina, beneficiar e tirar daqui de dentro. Senão, onde que ia guardar esse material? Então, na realidade, esses espaços todos que a gente está vendo aqui, aquele barracão também foi construído depois, aquilo ali não existia, né? Então, esses espaços todos, durante o dia, eles eram usados para fazer o processo de seca do grão. De que maneira? Esparrama pelo café, pelo terreiro, e fica o dia inteiro movimentando esse grão. Com aqueles rastelos que vocês viram lá naquele fundo, lá onde tem o cara do boi, tem um rastelo lá, que a pessoa coloca aqui na barriga,
e vai empurrando o café. Então ele forma na realidade um trilho, ele movimenta. Aí ele chega no final, ele inverte, ele vem derrubando o montinho que ele fez para fazer com que o grão vire. Que é aquela história, né? Se ficar tomando sol na piscina o dia inteiro com a barriga para cima, a carne vai estar vermelha e branco, né? Então o grão do café tem que fazer esse processo. Hoje não. Hoje são equipamentos todos eles modernos, sofisticados. Você coloca o café, aperta os botões, ele dá a temperatura, a umidade, o grão disso, tal. Antigamente era aqui. E o que acontece? Como o sol trabalha deste jeito aqui, ó, o sol passa nascendo ali, indo para cá, e agora no inverno ele está mais baixo, né? Depois ele volta. Então, essa movimentação tem que ser feita de forma que o grão fique sempre nesse sentido, porque o sol passa assim e não assim. Até isso interfere. Tá? Então, ele tem que trabalhar nesse sentido. Quando chega no final da tarde, como disse a colega ali, eles amontoam o grão, aí eles pegam um rastelo que chama vaca, que é desse tamanho, tem 1 metro e pouco, que tem 2 cordas presas, e lá vai um puxando, porque senão ele não aguenta puxar. Então ele começa, pega aquilo ali, põe aqui e vai levando aquele monte de café para cá. Então ele forma um monte, ele cobre com uma lona ou com um plástico. E se à noite eventualmente chove, como o terreno é inclinado para cá, a caída de água é de lá para cá, a água vai chegar e vai desviar do monte. Por quê, gente? Por uma razão. Teve um colega seu que me perguntou lá dentro. O café, a qualidade do produto, a qualidade da bebida, ela começa na variedade do grão, na forma como ele foi plantado, na terra em que ele está plantado. Tem algumas regiões que tem um café de melhor qualidade e outros não. Na forma como ele é colhido na roça, se eventualmente o produtor coloca um pano no chão e colhe em cima do pano, ele não tem contato com terra, tá certo? Tá? Tudo isso vem vindo até chegar aqui. Quando ele chega aqui, ele está no ponto final. Por quê? Ele não pode ter contato com umidade, ele não pode ter contato com chuva, ele não pode ter contato com sereno, porque daqui ele vai direto por cima daquele pontilhão para aquele prédio, onde ele vai ser beneficiado, classificado e ensacado. Só que numa outra fase ele vai chegar numa empresa em que uma pessoa vai sentar naquela mesa que vocês viram lá no museu, naquela mesa redonda que gira, e ele vai fazer a prova da bebida. Ele vai saber o sabor do produto. São profissionais altamente qualificados, são pessoas que têm uma formação muito boa, tem alguns detalhes que são interessantes, não pode fumar, não pode beber, fundamentalmente, não pode comer certos tipos de comida, porque ele tira o café daquela caneca com uma colher e chupa. Ele não põe na boca, ele chupa, passa pela boca e cospe, ele não engole. E aí ele consegue saber, por exemplo, se o café está com gosto de mofo. Ele já foi torrado, já foi moído, mas ele vai sentir que está com gosto de mofo. Esquece, esse café não vai ser exportado nunca. Está com gosto de terra. Ó, gente, eu tiro uma colher, ponho na boca, gosto de terra, deixa de lado. Então tudo isso que está acontecendo aqui vai interferir lá na ponta. Por isso que o café é uma bebida cara, é uma bebida nobre, né? Tem razão para chegar nesse ponto. Então, exatamente, nesse pedaço aqui que a gente está hoje, dessa mureta para baixo, existem 14 círculos como este, significando que aqui fariam 14 montes de café no processo de secagem, tá? Tudo bem? Tudo bem. Vamos para cima. Não, vai, eu que digo isso para você. Um dia que eu comecei a